As instituições religiosas. É difícil apresentar em si mesmas as instituições religiosas de Israel, pois é toda a existência judaica, econômica, social, política que é marcado pela religião. Assim, já vimos a importância econômica do templo. Aqui reuniremos simplesmente alguns dados conhecidos sobre o templo, a sinagoga e as festas. O templo. O templo é, sob todos os pontos de vista, o centro de Israel. O primeiro edifício foi construído por Salomão e destruído quando Jerusalém foi conquistada em 587 por Nabucodonosor. O segundo templo, reconstruído após a volta do exílio e inaugurado em 515, era muito mais modesto. Foi reedificado por Herodes em bases completamente novas. Às vezes se designa a história judaica entre 538 a.C. e 70 d.C., pelo nome de período do Segundo Templo. O edifício. Ouçamos Joséfo descrevendo-nos esse templo de Herodes. Abre aspas. No aspecto externo do edifício, nada foi descuidado para impressionar o espírito e os olhos. Com efeito, como ele era recoberto de todos os lados por espessas placas de ouro, desde o nascer no sol, refletia a luz com tal intensidade que obrigava os que o olhavam a retirar os olhos como diante dos raios do sol. Para os estrangeiros que chegavam, ele aparecia de longe como uma montanha nevada, pois onde não era recoberto de ouro, era do mármore mais branco. No alto, era eriçado de pontas de ouro agudas para impedir os pássaros de pousar e de sujar o teto. Fecha aspas. É esta impressão de magnificência que nos dão todas as testemunhas oculares. É verdade que o contemporâneo de Jesus devia ficar estupefato quando, ao chegar ao topo de uma colina, descobria a cidade que tinha no meio uma torre de 50 metros de altura, o equivalente a um arranha-céu de 15 andares, plantada num imenso terrapleno de 480 metros de comprimento por 300 metros de largura, que domina boa parte da cidade e é rodeado por um muro que constitui uma verdadeira muralha. Penetremos neste terrapleno. Judeus e pagãos têm acesso a ele. Notam-se 2 imensos pórticos, sobre os quais estão instalados os comerciantes de bois, carneiros, de pombas, de óleo e de farinha necessários para o culto, bem como os cambistas. A moeda oficial do templo é ainda, com efeito, a moeda cunhada no templo de Alexandre Janeu, 103 a 76 a.C., do mesmo valor que a de Tiro. Por isso chamam-na também moeda tíria. O centro do terrapleno é elevado em relação ao conjunto. Estelas escritas em grego e em latim proíbem a entrada a todo incircunciso sob pena de morte. Através de degraus, chega-se então ao terraço central sobre o qual está construído o templo. 9 portões, 4 ao norte, 4 ao sul e 1 a leste, lhe dão acesso. Esses 9 portões eram, em toda a sua superfície, recobertos de ouro e de prata, como o eram seus montantes e dintéis, mais um que estava do lado de fora do santuário, feito de bronze de Corinto, sobrepujava amplamente em valor os portões forrados com placas de ouro e de prata. Cada portão tinha 2 portas de 30 côvados de altura cada uma, igual a 15 metros, e de 15 de largura. Joséfo, Guerra Judaica, 5, 201 a 202. Essa porta coríntia é, sem dúvida, a porta formosa de Atos, capítulo 3, versículo 2. Então se atravessa o pátio das mulheres, depois o dos homens e o dos sacerdotes, que rodeia o altar dos sacrifícios.
Atrás desse altar ergue-se o templo propriamente dito, que é uma espécie de cubo medindo 50 metros de comprimento, de altura e de largura. No interior, a sala chamada O Santo continha, no centro, o altar dos perfumes, à esquerda, a mesa dos pães, da proposição ou da oferta, à direita, o candelabro de 7 braços. O Santo dos Santos é inteiramente vazio. No Templo de Salomão, destruído em 587, ele continha a Arca da Aliança. É fechado não por parede, mas por uma dupla cortina, o véu do templo. Só o sumo sacerdote nele penetra, com grande amor, uma vez por ano, no dia da festa das expiações, que é o lugar da presença do Senhor. Certo número de edifícios estão pegados à parede do templo. Sala do Sinédrio, depósitos de lenha, de vinho, de óleo destinados ao culto, sala do tesouro. Fala-se também de outros elementos decorativos, como cachos de uva feitos de ouro, do tamanho de uma pessoa, sobre o frontão, e de numerosas tapeçarias feitas de tecidos preciosos, vindo dos mais longínquos países. O culto. Quando Joséfo fala de mármores resplandecentes, deve estar embelezando um pouco, a não ser que os sacerdotes, os únicos que podem penetrar nessa parte do templo, limpem regularmente as paredes. Com efeito, o altar é uma séria fonte de poluição atmosférica. Nada tem a ver com os altares das nossas igrejas. Este altar quadrado, com 25 metros de lado e 7,5 metros de altura, ao qual se tem acesso por uma escada, parece-se mais com um incinerador ou com um forno crematório, sem sistema de recuperação e de filtragem de fumaça, pois o essencial do culto consiste em queimar animais inteiros, holocausto, ou ao menos as vísceras e a gordura, sacrifícios pelo pecado e sacrifícios de comunhão. Somente as peles não são queimadas, mas tornam-se propriedade dos sacerdotes. Para o fogo, utiliza-se madeira relativamente preciosa, associada ao incenso, cujo perfume deve atenuar o odor de carne carbonizada. Todo dia imolam-se como sacrifício perpétuo de Israel a seu Deus 2 cordeiros de 1 ano, um de manhã e um à tarde. O imperador romano também manda sacrificar, pagando ele próprio, 2 animais, quais não sabemos, um por ele e outro pelo império. Notemos de passagem uma diferença enorme. Ao passo que todos os outros povos do império devem imolar ao imperador, aqui oferece-se por ele a Deus. Ignoramos o ritual exato desses sacrifícios oficiais. Se um só sacerdote, designado pela sorte, oficia, é provável que os outros sacerdotes que estejam em serviço o assistam e que os levitas músicos tenham que intervir. Durante o resto do dia sucedem-se sacrifícios privados. Aqui também o número é desconhecido, mas devem ser numerosos, sobretudo no período estivo, época das viagens, e principalmente no momento das grandes romarias. Se Herodes decidiu ampliar o templo em 20 a.C., foi com certeza por razões políticas. Deseja ser benquisto pelo povo. Mas os judeus não teriam aceito tal decisão, que certamente criou para eles muitos problemas de ordem ritual e dificuldades para manter o culto, se isso não correspondesse a uma necessidade real. Atos 21:26 leva a supor que é preciso marcar dia e hora para oferecer um sacrifício. É verdade que Atos 20:16 sugere que Paulo chegou por ocasião de uma romaria, mas pode-se, no entanto, concluir daí que os sacerdotes não tinham descanso. O israelita que quer oferecer um sacrifício começa entrando no templo por comprar o animal ou os animais que quer oferecer, bem como a farinha e o óleo necessários para praticamente todas as ofertas. Depois penetra no segundo recinto e vai ao pátio de Israel. Apresenta-se a um sacerdote,
reconhecível por seu traje especial, vestes de linho branco. Este o conduz então através do pátio dos sacerdotes, que nesta circunstância um leigo pode atravessar até o pé do altar. Se no Antigo Testamento era o próprio oferente que matava a vítima, parece que no século I da nossa era essa função está entregue ao sacerdote, exceto no rito do Cordeiro Pascal, imolado pelo chefe de família, pois é todo o povo que, segundo Philon, é elevado naquela tarde à dignidade sacerdotal. Depois o animal é esfolado, retalhado e os pedaços são utilizados segundo as prescrições da lei. Orações ou bênçãos acompanham esses ritos, mas elas nos são desconhecidas. Uma mulher ou um incircunciso podem mandar oferecer sacrifício, mas é-lhes proibido entrar no coração do templo. Não podem acompanhar nem ajudar o sacerdote. Os círculos de santidade. Até aqui falamos de locais bem determinados, de pátios, das mulheres dos israelitas, ou de limites definidos. Essas delimitações se baseiam mais profundamente na concepção judaica da santidade. Caricaturando um pouco, poder-se-ia dizer que, para Israel, só Deus é o santo, o puro, o separado, o perfeito. Por natureza, o homem e a criação em geral são o profano, o impuro, o banal, o imperfeito. Por simples proximidade ou contato, cada um é capaz de comunicar uma parte do que ele é. Assim é que a pessoa pode comunicar sua impureza a seu semblante, mas não sua santidade. Deus, ao contrário, comunica a sua santidade a tudo que dele se aproxima. Uma santidade cada vez mais difusa e fraca, quanto mais se afasta dele. Poder-se-ia representar isso sob a forma de círculos concêntricos. Prosélitos tementes a Deus. Entre os judeus e os pagãos existe uma espécie de classe intermediária, pagãos que se ligam mais ou menos estreitamente ao judaísmo. Os prosélitos, o nome deriva de um termo grego que significa aproximar-se. São pagãos que se converteram à fé judaica e aceitam todas as suas práticas, sobretudo a circuncisão. Não são considerados como plenamente judeus, mas são obrigados a observar o conjunto da lei. Eram bastante numerosos na diáspora e certos rabinos, na época de Mateus, parecem demonstrar muito zelo para fazer conversões. Vide Mateus 23:15. Um dos 7 em Jerusalém era prosélito. Atos 6:5. Os tementes a Deus também são pagãos atraídos pela religião judaica, mas recusam algumas de suas práticas, sobretudo a circuncisão. Portanto, permanecem legalmente pagãos. Atos 10:1-2. Agora o livro mostra um mapa da Palestina no século I. No centro está o lugar sagrado por excelência, o lugar onde Deus fez repousar sua glória. O Santo dos Santos. Vem depois o Santo. Os sacerdotes aí podem entrar. Em seguida, há o altar, sobre o qual todos os sacrifícios são oferecidos, e o espaço entre o altar e o santo estritamente reservado aos sacerdotes. Depois, o pátio dos sacerdotes, ao qual, mesmo os sacerdotes inaptos para o culto, os deficientes de todo tipo, têm acesso. Em quinto e sexto lugar, vêm os homens adultos de Israel e depois as mulheres. Por fim, aos pagãos. Esses círculos também se inscrevem num contexto mais amplo. Ao redor do templo, o espaço sagrado por excelência, há a cidade de Jerusalém, depois o país de Israel e, enfim, o resto do mundo. Conforme seu estado, circunciso ou não, puro ou impuro, o ser humano pode subir mais ou menos nesses degraus de santidade. Enquanto ele ficar nos limites que lhe são atribuídos, não há problema algum.
Mas se ele os ultrapassa, sua impureza profana o lugar no qual ele entrou indevidamente e rompe o equilíbrio desejado pelo Senhor. Assim também, quando Jesus toca um leproso para o curar, pretende purificá-lo, dar-lhe sua santidade, ao passo que para os judeus não faz senão receber a impureza dele. A sinagoga. O templo é o lugar que polariza toda a vida religiosa, política e econômica de Israel. Mas no cotidiano da vida, uma outra instituição, a sinagoga, reveste-se de uma grande importância. Não há senão um só templo aonde se sobe em certas ocasiões, ao menos uma vez na vida, quando se mora longe da Palestina. Mas até a menor aldeia tem sua sinagoga. É aqui, afinal, que se forjam a mentalidade e a piedade do israelita. Como o termo igreja, o termo sinagoga parece abranger duas realidades: a reunião para a oração dos crentes e o edifício material onde ela se realiza. Atos 16:13 sugere que o edifício é secundário em relação à reunião. A reunião. As origens deste tipo de reunião só nos são conhecidas por fontes literárias especialmente obscuras nesse ponto. Parece certo que se deve buscar sua origem no tempo do exílio em Babilônia, 587 a 538. Esse desastre nacional foi uma provação muito dolorosa para a fé de Israel, provocando até mesmo a apostasia de certo número. A destruição do templo e a cessação do culto lhes pareciam a prova de que os deuses babilônios eram mais fortes que o Deus de Israel. Mas outros judeus, preparados pela pregação de Jeremias e sobretudo pela de Ezequiel, que vive com eles no exílio, descobrem um sentido para aquilo que estão vivendo. Deus não abandona seu povo, quer purificá-lo. Se o culto oficial está suspenso, a meditação sobre os fatos passados e presentes e a oração continuam possíveis. Os fiéis começam então a se reunir como podem para reavivar mutuamente sua fé. Nisso, certamente, os sacerdotes têm um papel importante. Em troca, todo esse esforço de reflexão contribui amplamente para a formação da tradição sacerdotal e para a intensa atividade literária da época. Acontece que o povo se reúne para esta reflexão perto da cidade onde está deportado, numa praia à beira do rio. O costume de fazer tais reuniões continua na Palestina após o retorno? A primeira preocupação foi reconstruir o templo e restaurar o culto. Mas, na própria Palestina, esse movimento sinagogal parece desenvolver-se sob o impulso de Esdras e de Neemias. A descrição apresentada em Neemias 8 é um belo exemplo de tal reunião. Por seu lado, os judeus que permaneceram em Babilônia e os que se espalham através do mundo, entre parênteses, diáspora, sentem necessidade de tais reuniões, indispensáveis para manter sua fé no Senhor e para afirmar sua consciência de pertencer ao povo eleito. O movimento se generaliza e no século I da nossa era, cada comunidade judaica tem a sua. Cidades como Jerusalém ou Antioquia possuem grande número, 480 em Jerusalém, conforme a tradição rabínica. Nesta época se acredita que esta instituição seja tão antiga quanto o próprio povo. Atos 15, 21. O roteiro do culto está centrado na oração e na meditação das Escrituras. Começa-se pela recitação do Shema, o credo do povo de Israel, composto de 3 passagens bíblicas. Deuteronômio 6, 4 a 9, 11, 13 a 21 e Neemias 15, 37 a 41. Afirma-se assim, globalmente, a unicidade de Deus e o vínculo muito forte que o une a seu povo.
Vem depois certo número de orações proclamadas pelo responsável pelo mesmo ofício, e às quais se associa ao grupo dos participantes por meio de améns. Elas se referem ao mesmo tempo às necessidades da vida cotidiana e ao grande desejo do povo, a instauração da era messiânica. O Talmud nos transmitiu a oração chamada Shemoné Ezré, ou 18 bênçãos. Mas ele gosta de codificar elementos que nem sempre estavam codificados no século I. Algumas dessas bênçãos são certamente posteriores à ruína do templo, e as duas versões desta oração que se conhecem não são idênticas. Por isso, pode-se perguntar se no século I não se tem antes um esboço de oração que um texto fixo. A seguir, faz-se a leitura da palavra de Deus. É sempre um texto da Torá, o nosso Pentateuco. Não se trata de recitar o texto de cor, por receio de se esquecer uma palavra do texto sagrado. Deve-se lê-lo no texto hebraico. Mas muitos judeus já não sabem mais esta língua, então o leitor para, depois de cada versículo, e um outro membro da comunidade o traduz para aramaico. Essa tradução é às vezes literal, mas muitas vezes também é uma paráfrase que faz a ligação com outras passagens bíblicas, ou que introduz toda uma teologia. É o Targum. Todo varão judeu adulto, isto é, com mais de 12 anos, pode ler a Torá. Sem dúvida, goza-se de certa liberdade na escolha da passagem a ser lida, embora ao aproximarem-se as festas procurem textos que falem desta solenidade. A lista das perícopes de cada sábado só será fixada bem mais tarde. Vem depois a leitura de uma passagem dos profetas segundo os mesmos princípios, mas com uma opção ainda mais ampla. Muitas vezes o texto profético é escolhido em função da leitura da Torá, mas a codificação será mais lenta ainda a se estabelecer. Antes ou depois desta leitura intervém a pregação, que todo judeu adulto pode fazer. Parece consistir muitas vezes uma paráfrase explicativa do texto bíblico, constituída de muitas citações tomadas fora de qualquer contexto e fora de qualquer consideração de ordem histórica. Esses comentários são, ao mesmo tempo, uma exaltação e uma glorificação do Altíssimo, uma formação teológica dada a todo o povo e um convite a viver segundo a lei. Depois disso, o ofício está terminado. Já que esta ação litúrgica não comporta nenhum elemento sacrificai, nela o sacerdote não tem nenhum papel determinado. Apenas intervém para dar uma bênção que tem lugar no fim da primeira parte e que normalmente lhe é reservada. Se não há sacerdote, o presidente da Assembleia o substitui. Qualquer judeu pode ler e fazer o comentário, mas nem todos o fazem. O humilde artesão ou camponês que labutou a semana inteira muitas vezes não tem a competência necessária para falar e deve sentir-se feliz ao ceder seu lugar para alguém mais competente, escriba, ou para algum personagem de passagem. Talvez esse hóspede terá uma explicação melhor ou uma apresentação diferente. Assim é que, na prática, são os escribas e os fariseus que animam tais reuniões de oração. Isto lhes faculta propagar suas ideias e aumentar sua influência sobre o povo. Sem a sinagoga, jamais teriam o papel e o prestígio de que desfrutam. Para celebrar a prece comum, é preciso haver ao menos um total de 10 homens adultos livres, senão ela não é celebrada. Aconteceu até que essa prescrição valeu a libertação antecipada de um escravo judeu. Sem ela, não se teria atingido o número mínimo. Os edifícios. A sinagoga é geralmente um edifício retangular orientado para o templo. O essencial da mobília se compõe de um armário, no qual são cuidadosamente conservados os rolos da Torá e dos profetas.
Algumas sinagogas têm bancos de pedra ao longo das paredes. Parece que o povo senta no chão ou fica em pé. Mateus 23:6 faz alusão a cadeiras reservadas a pessoas importantes, mas esse fato não é atestado em outro lugar. As mulheres e as crianças ficam separadas dos homens por simples balaustrada de madeira. Em certos casos, constrói-se uma tribuna para as mulheres. As sinagogas dos séculos II e III da nossa era têm paredes ricamente ornadas e o chão é enfeitado de mosaicos, mas não se sabe se era assim no século I. Esse edifício é utilizado o mais possível e não só para o ofício do sábado. Torna-se bem depressa o lugar da educação das crianças e dos jovens. Em muitas aldeias é aí que funciona a escola. Nos centros mais importantes, constroem-se salas de aula em torno da sala central. Em Jerusalém, foram encontradas as ruínas da sinagoga dos Alexandrinos, que servia para acolher os peregrinos vindos a Jerusalém e incluía para tal finalidade uma hospedaria e uma instalação de banhos, mas ela é sempre a casa do ensino. A quem pertence o edifício? Habitualmente, ao que parece, à comunidade local, cada um participando da construção e da manutenção. Mas acontece que ele seja de propriedade de um indivíduo ou que, construído por alguém, depois seja cedido à comunidade. Isso explica a diferença de dimensão e de ornamentação dos edifícios.